A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Queridos, esse é o dia que o Senhor fez para nós, por isso nós estamos alegres. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem sobre fé. Muitas pessoas dizem que oram, mas não têm resposta à sua oração. Outras dizem que não entende o que é a fé. Hoje nós falaremos sobre a fé. O que é a fé? Como a fé funciona? Fique conosco, querido, até o fim desse vídeo e tire as suas conclusões. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu gostaria de dar dois recadinhos importantes para vocês. Em primeiro lugar, gostaria que você pegasse, querido, o seu celular, você que ainda não é inscrito em nosso canal aqui no YouTube, que você venha fazer a sua inscrição, que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário e que você venha compartilhar essas mensagens com as pessoas. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E hoje nós podemos usar a rede social para fazer essa tarefa da missão. O segundo recado que eu gostaria de dar a vocês é que toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma live temática sobre temas importantes da Bíblia para estar tirando a dúvida dos irmãos. Então, nessa live, a gente vai fazer uma parte de perguntas e respostas, onde você vai poder fazer a sua pergunta, interagir pelo chat, e a gente vai estar respondendo, na medida do possível, todas as perguntas dos nossos irmãos. Então, querido, vamos então para o texto de hoje, para a palavra de Deus, que está registrado aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Querido, aqui nesse texto, nós vemos aqui que o autor de Hebreus, alguns dizem que foi Paulo que escreveu, ele define a fé de duas formas. Em primeiro lugar, o que é a fé? Fé é a certeza que nós vamos receber aquilo que nós esperamos de Deus. Em segundo lugar, Paulo disse que fé é a prova que existem coisas espirituais que nós não vemos, mas que atuam em nosso viver no dia a dia. Por exemplo, querido, você já viu Deus? Você já viu os anjos? Você já viu os demônios? A sua descrença, querido, não pode anular a existência de Deus, dos anjos e do demônio. Eles existem e eles estão atuando aqui em nosso mundo. Querido, existe dois tipos de fé. Existe a fé natural, que é a capacidade de crer no possível. Por exemplo, se você chegar na sua casa à noite, está escuro, e você acender o interruptor de luz, você acredita que a luz vai se acender. Isso é comum, é uma fé natural. Mas existe também a fé sobrenatural, que é a capacidade de crer no impossível, de crer no agir de Deus. Nós não vemos Deus, nós não vemos os anjos, mas quando nós oramos, nós acreditamos que Deus está trabalhando em nosso favor. Querido, qual é o valor da fé para Deus? Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que buscam. Querido, veja bem, aqui no texto de Hebreus 11, versículo 6, aqui não está dizendo que sem fé é difícil de agradar a Deus, mas é impossível de agradar a Deus. É através da fé que nós alcançamos a resposta de nossas orações. Aqui diz duas coisas. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos, em primeiro lugar, crer que Deus existe. Em segundo lugar, nós devemos crer que Ele abençoa aqueles que procuram a resposta da sua oração. Querido, o que chamava a atenção de Jesus no tempo do seu ministério terreno era a fé das pessoas. Por exemplo, a palavra de Deus diz no livro de Mateus sobre o centurião de Cafarnaum. Certa vez havia esse homem centurião, o empregado dele estava doente, enfermo, à beira da morte em casa. E ele foi até Jesus,
ele se humilhou. Quando ele chegou até Jesus, ele contou que o seu empregado estava enfermo. E Jesus disse, olha, eu irei até a sua casa, eu vou curar o teu servo. Mas a palavra do Senhor diz que o centurião virou para Jesus e disse, olha, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas mande uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Porque eu sou um homem de autoridade também. Eu mando o soldado, vai, ele vai, eu mando outro soldado vir e ele vem até mim. Então o centurião, ele acreditava que assim como ele era uma autoridade aqui no mundo terreno, porque ele era um centurião que cuidava de 100 soldados romanos, assim Jesus também era uma autoridade espiritual. Ele acreditava que se Jesus mandasse uma palavra, o servo dele estaria curado. Querido, aquilo impressionou tanto a fé de Jesus, que Jesus virou para os seus discípulos, que eram judeus. O centurião, ele não era judeu, ele era romano. E de repente, Jesus disse, olha, nem mesmo entre os judeus, entre os irmãos de Israel, eu encontrei uma fé como a fé deste homem. E Jesus disse para o centurião, vai, a tua fé salvou o seu empregado. E quando o centurião chegou em casa, o teu servo estava completamente curado. Querido, mas também pessoas não tinham fé. Isso chamava também a atenção de Jesus. Por exemplo, quando Jesus estava ali no mar, junto com os discípulos, num barco, de repente veio uma grande tempestade. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E naquele momento, os discípulos ficaram tão desesperados que eles acordaram Jesus e disse, mestre, acorde, porque nós estamos perecendo. Naquele momento, Jesus então acordou, ele repreendeu ali a tempestade logo se acalmou, mas Jesus virou para os seus discípulos e falou assim, homens de pequena fé, por que duvidaste? Querido, como nós alcançamos, nós adquirimos a fé? Romanos capítulo 10, versículo de número 17, a palavra do Senhor diz assim, a fé vem por ouvir e praticar a palavra de Cristo. Então, querido, a fé não vem através de oração. A fé vem quando nós ouvimos a palavra e quando nós colocamos a palavra de Deus em prática. Aí, como a fé funciona? Às vezes você fala, pastor, eu oro, mas a minha fé parece que ela nunca funciona. Eu gostaria de contar uma ilustração para você entender como a fé funciona. Certos anos atrás, querido, houve uma grande seca, fazia algum tempo que não chovia, e de repente o pastor de uma pequena igreja, numa cidadezinha do interior, ele convidou os irmãos no culto de sexta-feira para logo após o culto eles irem no monte para ele estar fazendo uma oração, pedindo que Deus mandasse, enviasse a chuva para eles. E nesse testemunho relata que de repente o pastor combinou de estar passando na casa dos irmãos e subir até o monte para oração. Dentro daquela igreja havia um casal e eles tinham uma filha, uma menina de mais ou menos 8 anos de idade. Quando a menina ouviu, a menina logo se preparou para ir para o monte para orar. E de repente o pastor foi indo de casa em casa e quando chegou na casa desse casal, para surpresa de todos, a menina saiu lá fora, ela estava com uma roupa de chuva e também estava com um guarda-chuva e com bota no pé. E de repente todos ficaram ali, né, impressionados e eles disseram, por que a menina estava daquele jeito? A menina falou, olha pastor, vocês não disseram que nós vamos orar para Deus mandar chuva? Ou seja, querido, aquela criança, ela tinha aquela fé, ela acreditava que se eles iam orar, Deus naquele mesmo momento ia responder a oração deles. Tiago capítulo 2, versículo 26, para a gente estar concluindo a mensagem de hoje, diz assim que assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a nossa fé sem obras ela é morta. Querido, não adianta nada apenas nós ficar orando e dizendo para Deus que nós temos fé, como aqueles irmãos lá no monte pedindo a chuva. Nós devemos agir, querido, como aquela menina. Temos que ter a fé sobrenatural. Temos que orar e agir pela fé, acreditando que Deus já respondeu às nossas orações. Querido, que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã com uma nova palavra de fé para o seu coração, em nome de Jesus.